Nós retomamos na semana que vem, em primeiro lugar. Ok. Enquanto Ministro isso, Marco Aurélio. o Potiguar sofrerá um pouquinho. Uma situação semelhante já ocorreu com o ministro Hélio Mosman. Ministro, é rápido, ministro Marco Aurélio? É rápido. A ação direta de inconstitucionalidade número 917, requerente Procurador-Geral da República, interessado governador do Estado de Minas Gerais, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Presidente, a situação jurídica, movimentação do servidor. Na ementa, eu digo que a movimentação horizontal, ela pressupõe situarem-se os cargos dentro da mesma carreira, né? Eu tenho voto, presidente, poderia proceder à leitura, né? Eu estou conferindo a Lei 10.961, de 14 de dezembro de 92, do Estado de Minas Gerais, especialmente ao inciso 5 do artigo 20 e aos parágrafos 1º e 5º do artigo 27, interpretação conforme a Constituição Federal, de maneira a excluir a relativa movimentação do servidor para cargo de carreira diversa daquela na qual ingressou mediante concurso público. Então, eu estou julgando, né, parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. 17. Eu não compreendo porque eu fui relator do pedido de cautelar em 93. Por que teria sido redistribuído ao ministro Marco Aurélio? Porque Vossa Excelência assumiu a presidência. Mas daí você sucedeu no ministro pertence. Mas há uma... Não é incomum Seria o ministro, essa então, mudança Toffoli. Eu sei, mas o processo é que... Não, apenas é que a certa altura, né, ele teria que vir a mim, não sei, eu teria que Por algum pesquisar momento, por quê. Né? Agora, não me frustrem, né, porque eu acabei confeccionando o relatório e voto. E eu estou impedido, não é porque eu estou impedido. A situação, a lei permite Eu me lembrei agora, várias eu estou interpretações. Entre elas uma em que se teria modificação ou movimentação para carreira diversa. Eu excluo essa interpretação. É que eu estou impedido. Sim. Ministro Barroso? Está confirmando a liminar, é porque a minha anotação era de julgar procedente. Vossa Excelência está modificando alguma coisa em relação à decisão cautelar, ministro Marco Aurélio? Quem sou eu para modificar a decisão do ministro Celso de Mello? A norma teria sido revogada. Por isso que o ministro Toffoli, quando advogado-geral da União, suscitou a questão de prévia da prejudicialidade, não foi? Acho que sim. Mas é que a revogação não foi expressa, é que teriam sido editadas leis posteriores que tratariam da mesma matéria. Sei. Portanto, diversas leis e não uma lei. Por esta razão, como tinha sido dada a liminar, eu, quando estudei o caso, me convenci que na linha da liminar era a hipótese de procedência. Ratificar a liminar. Ratificando a liminar. Porque é muito curto, né? Como são, em geral, os meus votos. Muito embora, como relator, eu digo o seguinte: no mais, o Supremo, em reiteradas ocasiões, assentou a indispensabilidade da prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos para investimento em cargo público de provimento efetivo. Esse entendimento é revelado pelo verbete 685 da súmula, o qual transcrevo: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, conforme ressaltado no julgamento da medida cauteladora. Mediante as normas atacadas, criou-se reserva de vagas
visando favorecer clientela interna, servidores já pertencentes aos quadros da administração estadual, em clara ofensa aos princípios da igualdade e da universalidade de acesso a cargos públicos. Embora os preceitos se refiram à movimentação na carreira, instituiu-se por meio de simples prova seletiva interna a possibilidade de provimento em cargo cuja investidura, porque é de carreira diversa, depende para as pessoas não pertencentes aos quadros dos poderes executivo, legislativo e judiciário estaduais de prévia aprovação em concurso. Ante certa prática adotada em segmentos da administração pública, é possível, nós sabemos que interpretação é até mesmo um ato de vontade, né? É possível interpretar os diversos preceitos de modo a agasalhar a passagem do servidor para a carreira diversa. Então, confiro a lei 10.961, de 14 de dezembro de 92, do Estado de Minas Gerais, especialmente ao inciso 4 do artigo 20 e aos parágrafos 1º e 5º do artigo 27, interpretação conforme a Constituição Federal, de modo a excluir a relativa movimentação do servidor para cargo de carreira diversa daquela na qual ingressou mediante concurso público. E é o voto que, presidente, confeccionei e que mantenho sobre a matéria. Eu estou de acordo. Ministro Teori? Estou de acordo. Ministra Rosa? De acordo, presidente. Ministro Fux? De acordo. Ministra Carmen? Presidente, não, eu vou pedir vênia, mas eu vou julgar procedente, porque neste caso o acesso, tal como posto aqui, significa como posto Não, na... mas está julgando procedente também. Mas ele, me parece que o relator julga parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Eu julgo. No que ela viabiliza a movimentação dentro da carreira, por isso é que eu julgo parcialmente. E o nosso verbete só breca, e também a Constituição, a movimentação de carreira para carreira diversa. Por isso é que eu julgo parcialmente. Não, e a maneira como Vossa Excelência... Qual é o dilema de eventualmente termos... O parágrafo primeiro é expresso para candidatar-se ao acesso. Seleção interna. De 30% sem concurso. Seleção interna. Para a movimentação dentro da carreira, eu penso que a legislação viabiliza, né, até 50%, pelo menos no âmbito federal, até 50%, não é isso? 30% para... Eu vou pedir vênia, presidente, apenas porque neste caso o que se teve foi seleção competitiva interna que tinha acabado com a Constituição de 1988, nitidamente neste caso. E só não aconteceu mais, já tinha acontecido sob a égide dessa lei, por causa da emenda da cautelar do tribunal. Então, eu julgo procedente a ação em parte com as vendas do ministro relator. Presidente, eu vou pedir vênia para acompanhar o relator, julgar parcialmente procedente e dar interpretação conforme, como fez Sua Excelência. Entendo que é preciso que haja uma flexibilidade para a movimentação interna na carreira. Na mesma carreira. Ministro Celso? Eu acompanho a ministra Carmen. Também. Ministro Celso? Senhor presidente, eu também peço vênia para acompanhar a eminente ministra Carmen Lúcia. Apoio para tantas próprias razões que eu mesmo invoquei quando relator originário do pedido de medida cautelar nessa ação direta e também os fundamentos expostos no parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que a cláusula de reserva de 30% para aquilo que eu chamei de, para os intranei, vale dizer, para os próprios servidores públicos, ofende de maneira frontal a cláusula constitucional do concurso público universal de provas e títulos. Ministro, em se tratando de movimentação dentro da carreira, então não teremos mais movimentação dentro da carreira? A movimentação é possível, o que não é possível é para efeito deste provimento, tal como previsto na legislação e nas normas impugnadas. Por isso, pedindo vênia, eu acompanho o dissenso. Também eu acompanho a divergência para julgar procedente a ação direta, na medida em que esta
Essa cláusula de reserva fere frontalmente o princípio do concurso público, a meu ver. Vossa Excelência vai... Para mim, eu, em caso de dúvida, eu prefiro acompanhar também a posição que julga procedente a ação. Presidente, eu tinha entendido que o ministro relator estava chancelando a medida cautelar. É que na época, quando nós enfrentamos, eu devo ter aderido, né, ao voto do ministro relator, Celso de Mello, né, também deferindo a liminar. Nós não enfocamos sob o ângulo dessa distinção, movimentação dentro da carreira e fora da carreira. Como eu admito que a lei possa permitir a dupla interpretação, eu excluo a inconstitucional, ou seja, movimentação para cargo diverso. Agora, quanto à reserva de clientela, ela tem que existir, sob pena de não haver movimentação. Senhor presidente, eu vou Lei pedir específica vista. sobre isso. Eu vou pedir vista. De vista. Bom, então, após o voto do relator, que dava interpretação conforme a Constituição, a norma impugnada, e do voto dos ministros Roberto Barroso, a Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente, que julgavam procedente a ação direta. Eu só me reservo o direito de me pronunciar depois do voto vista do ministro. Sim. E do ministro Ricardo Lewandowski, Rosa Weber. Você vai aguardar. Também, senhor presidente, em homenagem ao pedido de vista, eu, em princípio, acompanho o relator, mas ouvirei com muito interesse e atenção os argumentos que serão trazidos pelo ministro. Então, eu paro aqui na proclamação, né? Pediu visto o ministro Teori Zavascki. Está encerrada a sessão.